Bom, vamos lá, aula 7 da nossa disciplina Currículos e Programas. Hoje o foco da nossa conversa vai ser sobre tendências do currículo no Brasil nos anos 80 e 90. O artigo que a gente está tomando como referência para essa aula é o artigo da professora Elba de Sá Barreto, que é uma professora aposentada da Faculdade de Educação, que atuou na Fundação Carlos Chagas durante todo o período em que foi professora também na Faculdade de Educação. Então, é uma pesquisadora bastante conceituada no campo do currículo, da avaliação, e neste texto em especial, eu considero que é um texto muito bom para a disciplina, porque ela retoma na introdução alguns aspectos sobre a disputa do campo do currículo, mas ela vai nos trazendo vários elementos para pensar como o contexto sociopolítico traz as bases sobre as quais se constroem os documentos curriculares, as orientações oficiais, né, de currículo. E pensando dessa forma, fazendo o contraponto entre o que é o contexto e quais as características dos documentos, a gente vai entendendo bem como é que essas disputas se expressam nas propostas oficiais. Então, esse é um objetivo bastante importante para nós e, por outro lado, já nos traz um pouco uma perspectiva histórica da produção de currículos, né, de documentos curriculares no Brasil, retomando aí aos anos 80 e já no final, mais para o final do segmento do texto que eu pedi para vocês lerem, ela traz elementos para a gente entender principalmente o contexto sociopolítico dos anos 90. É claro que, como a gente tem uma limitação de tempo para esses vídeos, para essas apresentações, não dá para entrar no detalhamento que o texto traz. Então, é uma apresentação panorâmica mesmo, que demanda que vocês façam a leitura do trecho indicado, para que mais elementos possam compor esse cenário que eu pretendo que vocês tenham acesso agora, tá bom? Então, vamos lá. Bom, como eu já disse, o objetivo dela é trazer algumas considerações sobre os pressupostos sociopolíticos que estavam aí na base da construção das propostas curriculares por estados brasileiros entre os anos 80 e 90. Bom, como introdução ao tema, ela vai fazer algumas retomadas aí que eu acho que são importantes para a gente porque tem a ver com o que foi discutido em aulas anteriores. Então, primeiro ela traz um elemento que é importante e novo na conversa para a gente, que é a tradição federativa que marca o nosso país. Então, isso se expressa no campo da educação em proposições de diretrizes gerais que são definidas no âmbito federal. E a partir dessas diretrizes gerais, a gente tem o desdobramento em guias ou propostas curriculares que são construídas pelos estados e também por municípios, né? Mas ela está se referindo mais aqui no artigo especificamente aos estados. Esses documentos, esses guias ou propostas curriculares é que vão orientar o trabalho das escolas, das redes estaduais, municipais e privadas. Essa tradição federativa se mantém, né? Embora hoje a gente tenha alguns elementos distintos aí na proposição da Base Nacional Comum Curricular. Mas é assim que funciona, a gente tem diretrizes federais, essas diretrizes são lidas, interpretadas e ressignificadas por estados e municípios, e esses documentos de estados e municípios é que orientam as escolas efetivamente nas diferentes redes. Outro aspecto importante que ela traz é a questão da autonomia que essas secretarias estaduais e municipais têm, bem como as escolas. Essa autonomia, ela vai mais uma vez significar que aquilo que está no documento, seja federal, seja estadual, não vai se expressar diretamente nas escolas. Primeiro porque existe toda uma condição real de construção disso, desse desenvolvimento do currículo, que não vai permitir que seja exatamente igual ao que está definido centralmente nos documentos. Então, muito mais as condições reais é que definem isso do que propriamente escolhas. Muitas vezes, a autora até diz isso, muitas vezes os professores sequer têm contato com esses documentos curriculares.
mas o que faz com que eles transformem o currículo na prática são as condições reais que eles encontram para desenvolver seu trabalho. Outro elemento importante que ela destaca é o livro didático, porque o livro didático ele tem uma centralidade muito grande no trabalho dos professores e das escolas, e isso faz com que o espaço de autonomia seja ainda mais reduzido, né, das secretarias e mesmo das escolas. Por que se reduz esse espaço de autonomia? Porque os livros eles fazem uma leitura particular daquele documento curricular. E quando a escola confere centralidade ao livro, isso faz com que ela trabalhe com uma leitura particular desses documentos, né? Então, ela assume uma leitura particular dos documentos e organiza toda a sua prática em torno dessa leitura particular. Bom, outra coisa importante, ela vai dizer que as propostas curriculares, elas, na verdade, elas definem, entre aspas, o que é entendido como verdade, também entre aspas, sobre o currículo. O que isso quer dizer? Que essas propostas, elas disseminam, elas consolidam um conjunto de ideias que estão amplamente presentes na sociedade sobre o que é a escola, sobre para que serve essa escola, sobre quais conhecimentos devem ser veiculados nela, sobre como isso deve ser trabalhado nas escolas, para quem isso se destina. Então, são tomadas várias decisões pedagógicas, sempre pautadas nesse conjunto de verdades instituídas pelas propostas curriculares. Isso é muito importante de relembrar no começo do texto, porque ela não está dizendo que são verdades mesmo, ela está dizendo que são verdades assumidas nos documentos. E essas verdades assumidas, elas têm força na consecução, na implementação dos currículos reais. Bom, vamos entrar então na questão do contexto das reformas curriculares dos anos 80. O que a gente tem no Brasil nesta década de 1980? A gente tem uma saída de uma situação política de muita centralização, né, num período de governo militar. Então, a gente tem, de uma forma geral, uma abertura para escolhas feitas de forma menos centralizada. Nós vamos ter um movimento de renovação curricular que principalmente se expressa nas regiões Sudeste e Sul, porque nessas regiões a gente teve governos de oposição ao regime militar. Então há uma trajetória mais consolidada em torno de uma renovação curricular. De uma forma mais ampla, o que a gente tem na sociedade é uma grande mobilização pela participação democrática e pela descentralização. Mais uma vez, nós estamos no momento de saída de um período de muito fechamento, de muita centralização. E o que você está pedindo nesse momento? Participação popular, participação democrática e descentralização das decisões e das políticas. Nesse momento, nesta conjuntura, o que tem forte apoio é o todo e qualquer interesse das classes populares. Então, o discurso é muito favorável às classes populares. Nas reformas curriculares, o que a gente vai ter como expressão é um discurso de assumir, de retomar a relevância social dos conteúdos escolares. Os conteúdos escolares são assumidos como instrumentos para fomentar o exercício de uma cidadania plena e, portanto, a partir disso, desse exercício, possibilitar a transformação social no sentido de uma sociedade mais justa. O que tem força teoricamente é a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que vai reforçar que é pelo acesso aos conhecimentos escolares, aos conteúdos escolares, que as classes populares poderão tomar consciência da sua situação desfavorável na sociedade, da construção dessa sociedade, dessa posição desfavorável, e também ter em mãos os instrumentos para a transformação. Por exemplo, o que muda efetivamente nas propostas curriculares? Estudos sociais são desdobrados em história e geografia. Por quê? Porque se acredita que em estudos sociais você diluía perspectivas muito importantes dessas duas disciplinas e acabava enfraquecendo as possibilidades de tomada de consciência
e de garantia de um instrumental de pensamento transformador. Então você dilui e aí você acaba tendo como opção nesse momento não trabalhar mais com estudos sociais por ser genérico demais e trabalhar com história e geografia. Outra marca desse momento, a inserção da história da América como algo que passa a ser considerado muito importante como tomada de consciência mesmo das desigualdades sociais que marcam as Américas. Depois, a retirada de educação moral e cívica do currículo das escolas, que era uma disciplina instituída pelo governo militar. Então, é mais uma mudança expressiva. E a ampliação da oferta de línguas estrangeiras para além do inglês, também como uma tomada de posição em relação ao imperialismo, né, de determinados países que acabam conferindo à língua inglesa uma importância muito maior do que a qualquer outra língua estrangeira. Bom, ainda falando desse contexto, tem-se aí uma ênfase muito grande na formação para a cidadania, e isso está associado nos anos 80 a uma abordagem nas escolas de questões relacionadas a direitos civis e políticos, e em especial a uma consciência em relação à organização política da sociedade, e isso vai se expressar não só nas ciências humanas, nas disciplinas ligadas às ciências humanas, mas também mesmo em ciências, matemática, porque é entendido que o acesso a determinados conhecimentos científicos, por exemplo, possibilitam que a população compreenda e possa participar de determinadas discussões e tomadas de decisões na sociedade. Outra coisa que se expressa aí a partir dessa ideia de cidadania é uma força crescente dos conselhos de escola e de uma perspectiva de uma eleição democrática dos diretores das unidades escolares. A ideia central, portanto, neste contexto é que a educação tem que se traduzir num direito de cidadania. Ao mesmo tempo, ela tem que dar elementos para a população para permitir que ela seja mais efetiva nas lutas emancipatórias. A gente pode entender essa ideia central como fruto do contexto sociopolítico vivido, de transição democrática, e aí atribuindo à escola um papel muito importante nessa transição. Quais as dificuldades do ponto de vista de currículo nesse movimento todo na década de 80? Primeiro, trazer essa preocupação com a relevância social dos conteúdos para o âmbito das disciplinas. Então, de uma forma genérica, ok, está super bem argumentada a questão de que as pessoas têm que ter acesso aos conhecimentos para poder tomar consciência e se engajar na luta por transformação social. Mas como é que isso vem para as escolhas dentro de cada disciplina? Português, matemática, história, ciências. Isso não se conseguiu fazer de uma forma muito efetiva. De uma forma geral, isso tem a ver com a força dos especialistas. Então, o que os estados fazem nesse momento para construir suas propostas? Trazem especialistas de cada campo disciplinar para construir a proposta. E os especialistas não necessariamente estão tão claramente ligados a essa preocupação com a relevância social dos conteúdos. Eles têm preocupações mais de base epistemológica. Da mesma forma, eles se preocupam menos com as classes populares, né? Então, a preocupação deles está muito centrada no conhecimento específico, não tanto nas mudanças pedagógicas que têm que ser feitas na abordagem do conhecimento para que essas classes populares possam também usufruir daquilo que a escola disponibiliza como conhecimento. Essa foi, portanto, uma grande dificuldade. Então, as propostas tendem a ter um tom genérico, assim, muito amplo em relação à importância dos conteúdos, mas na hora de desdobrar isso em indicações nas disciplinas, as coisas não são tão efetivas, vamos dizer assim. Outra coisa é que as políticas nesse momento assumem um tom reformista mais do que popular. O que quer dizer isso? Não tem uma ampla participação popular na tomada de decisões, quer dizer, o Estado continua com a grande força na definição das políticas públicas. Na educação, isso também se expressa, especialmente pela orientação que vem, pelas orientações todas, de cima para baixo. Então, se toma decisão lá com os grandes especialistas, enfim, e depois se manda para a escola para, de fato,
a consecução do plano se dá. Só que sem ouvir a escola, sem ouvir os agentes da escola, então sem ampla consulta às comunidades escolares. O que se ganha nesse momento? Tem dificuldades, mas também se teve aí uma porção de ganhos. Primeiro, uma forte ênfase na gestão democrática das escolas, isso é muito importante como ganho. Depois, boa parte dos professores, especialmente por conta do reforço das formações continuadas, vai ganhando clareza sobre a necessidade ou sobre a importância fulcral de ter atenção às necessidades educacionais dos estudantes, de todas as origens, né? E também para as questões de organização da escola para fomentar as aprendizagens de todos. E um outro ganho, sem dúvida, se expressa na própria Constituição de 88, que dá um reforço muito consistente ao direito à educação, por diferentes vias, né, que o texto vai detalhar muito melhor do que eu estou fazendo aqui. Bom, e nos anos 90, né, como é que a gente pode pensar o contexto de reforma dos anos 90? O que a gente tem nos anos 90 já é bem diferente em termos de pressão sobre as escolas e as redes. A gente tem, do ponto de vista político, claras demandas internacionais que estão apoiadas numa nova configuração. Essa nova configuração mundial, ela se expressa e se materializa, né, em transformações nas estruturas de poder entre os estados supranacionais, as inovações tecnológicas crescentemente presentes na sociedade e uma globalização da economia que já vinha acontecendo e que ganha uma força muito grande nos anos 90. Nesse contexto, os organismos internacionais têm uma força muito grande e eles atuam especialmente para retirar o Estado das questões ligadas à economia e especialmente das questões ligadas às políticas sociais, submetendo tudo isso à lógica do mercado. Essa conversa a gente conhece muito bem, quer dizer, é preciso retirar o Estado, colocar o mercado como grande referência e isso, sem dúvida nenhuma, também chega por força dos organismos internacionais em exigências para as políticas de educação. A educação, nesse sentido, passa a ser vista como o móvel do desenvolvimento, né? E ela tem que se voltar nessa lógica às demandas do mercado, para aumentar a competitividade tanto dos sujeitos, individualmente falando, quanto das nações. Então, se mantém ao mesmo tempo, porque já havia um ganho da década de 80 e uma forte pressão para que a preocupação com a democracia se mantivesse, né? E então isso está no jogo também, uma preocupação com a democracia, sendo que a gente tem também um movimento nesta preocupação que vai de uma perspectiva de igualdade, que estava mais presente na década de 80, numa sociedade que está se reestruturando numa perspectiva de ampliação da participação de vários segmentos, para agora uma preocupação cada vez maior com as diferenças dos grupos específicos. Então não se trata mais de garantir o mesmo a todos, mas de perceber o que é que as diferenças nos colocam como necessidades de equidade. Bom, nessa conjuntura toda, grupos diferentes encontram espaço para expressar seus interesses. E aí a gente tem novos atores na cena. O que a gente tem aí? Um Estado que vai começando a se retirar das discussões, naquela lógica de que o Estado tem que desinchar, né? E vão se colocando novos atores nessa cena. A ideia e o que esses novos atores vão defender é que a gente tem que recusar uma perspectiva de homogeneizar, né, a oferta do que está se dando a todos, e especialmente porque essa homogeneização ela estava muito ligada àquela perspectiva de expansão do Estado que é própria da década de 80. E agora a gente está falando de uma retirada do Estado e a entrada especialmente da força do mercado para definir os rumos da sociedade. Tem uma ambiguidade muito forte nesses discursos, porque, por um lado, você fortalece a equidade, então você vai pensar nas diferenças e vai pensar no que você precisa garantir para os diferentes, de modo a que todos tenham oportunidades iguais,
mas você também, de alguma maneira, você está fortalecendo uma competição entre grupos que vão se organizando de acordo com os seus múltiplos interesses. Então, você vai fragilizando uma perspectiva de luta coletiva. Esses coletivos passam a ser coletivos menores, brigando por seus interesses particulares. Bom, para a escola, o que isso vai significar, né? Que visão de escola vai se constituindo aí? Uma escola que tem importância econômica, né, na formação que ela oferece, porque ela está olhando para o que o mercado demanda e tentando fomentar uma formação que garanta o indivíduo que o mercado precisa, né? E por outro lado, ela também passa a ser cobrada cada vez mais pela constituição e pelo reforço da educação para os valores. Por quê? Porque nesta lógica toda de retirada do Estado e de briga de grupos com interesses diversos, sem dúvida nenhuma, alguns grupos têm mais força do que outros. Alguns grupos são silenciados nessa briga. E isso vai gerando um esgarçamento do tecido social, vai aprofundando esse esgarçamento. E com isso, a grande mola que vai gerando muitos movimentos na sociedade é a violência que decorre desse esgarçamento. Então, nesse contexto, a escola se atribui o papel de reforçar os valores para, de alguma maneira, tentar garantir um papel de controle da ordem social. Por outro lado, também se joga para essa escola um papel de garantir a melhoria da qualidade de vida da população, como sendo o lugar de melhoria da qualidade de vida da população. O que é um discurso muito preocupante, porque você está falando de uma única instituição numa sociedade absolutamente desamparada do ponto de vista de Estado. Então, efetivamente, uma instituição como a educação ou a escola não poderia assumir esse papel como nenhuma outra poderia. A gente teria que ter um papel de Estado muito mais forte na garantia das condições de qualidade de vida da população. Mas esse é um discurso que passa a ser lançado sobre a escola. Bom, basicamente, o que eu queria falar para vocês é nesse momento, neste texto, a gente chega até a década de 90, percebendo qual é a virada que acontece em relação à década de 80. Se na década de 80 você tem todo um movimento social para retomar aí preocupações com os silenciamentos todos que aconteceram nas décadas anteriores, neste momento que você tem é uma preocupação muito grande com atender aos interesses do mercado, trazendo isso do ponto de vista da escola, para o ponto de vista da escola, aqui você tem uma outra relação com até mesmo com os conhecimentos, com os conteúdos curriculares, né? Porque você está falando da formação de um cidadão que precisa se adequar às demandas do mercado. E você está falando de um currículo que precisa estar atento ao que é que o mercado exige para a formação dos seus cidadãos. E por outro lado, você tem uma escola que precisa cada vez mais se responsabilizar pela manutenção dos valores sociais, né? Então, acho que dá até para a gente já começar a pensar no que a gente tem hoje, que me parece um aprofundamento dessa lógica de educação que na década de 90 já estava bastante presente, né? De individualização, de competição e de valorização de uma educação moral, digamos assim, no sentido de uma moral que contribui para a adequação à crítica dos sujeitos a uma sociedade fortemente desigual. Então, acho que é isso, pessoal. Espero que essa apresentação tenha ajudado no entendimento do texto e reforço que a leitura cuidadosa desse texto é muito importante para o que a gente está discutindo na disciplina. Então, um abraço para todos.